Resenha de Bar. Fala pessoal, tô aqui de volta aqui no nosso Resenha de Bar, edição aqui da CAPES, agora com meu amigo Thiago Falcão. Obrigado por ter vindo, cara. Especialista em inteligência artificial em restaurante, cara, dono de restaurante, rede de restaurante lá em Alagoas. Conta pra gente um pouco da sua história aí, como você entrou na inteligência artificial e o que tem feito diferença pra você, né, cara? Na produtividade, no ganho de produtividade, tudo isso aí. Perfeito, Rodrigão. Eu Obrigado trabalho... por ter vindo. Não, que é isso, eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui junto com vocês. Eu trabalho com restaurante há muitos anos, né, Rodrigo? Eu me criei dentro de restaurante, meu pai era dono de restaurante e aos 18 anos eu fui trabalhar com ele. Infelizmente perdi meu pai cedo, entre os 20 para 21, meu pai teve um agravamento de uma doença de leucemia que ele teve, eu terminei perdendo meu pai, mas deu-me a oportunidade ali de pelo menos esses 2, 3 anos ter um cara ali do meu lado, me apoiando, me ensinando, me instruindo. De lá para cá, não larguei mais a mão de restaurante e vivo aí, né, desse negócio. Então, só de restaurante hoje são 22 anos, vivendo de restaurante, aprendendo, mas eu costumo até dizer que, na verdade, são até mais anos, são 22 anos remunerados, né? Antes Quando disso, era criança ali, era já ajudava. Remunerava com tapa na cabeça. Exatamente. Faltava um funcionário, era a gente que estava lá e por aí vai. Então, daí eu peguei uma bagagem muito grande, fiz formação em administração, fiz formação em gastronomia e com isso montei alguns negócios, montei bar, fechei bar e fui pegando uma bagagem muito grande. E há 16 anos atrás eu montei uma empresa de gestão de restaurantes, tem o objetivo de fazer a consultoria e gestão desses restaurantes. Então a gente faz a parte de não somente de contratação, cardápio, mas a parte de gestão propriamente dita, a compra desses restaurantes, parte financeira do restaurante, os números, se o cara ganhou, teve lucro, teve prejuízo, o que é que precisa mudar. Então, de lá para cá... Cara, é a administração do restaurante mesmo. Isso é muito bacana, que você tem as informações exatamente para, na hora que vem essa inteligência artificial, você tá com tudo com o prato do queijo na mão. Perfeito, você pegou o gancho aí principal. Quando a gente vai para essa linha de trabalho, a gente termina conflitando muito com a questão da produtividade. Como é que eu consigo fazer esse trabalho para poder ter produtividade e ter também mais precisão em relação a isso? E há algum tempo, a Abrazel Nacional ela fez uma provocação ao Conselho para que a gente pudesse estudar mais sobre esse tema, visse mais sobre isso. Era um tema que era presente, mas a gente não se debruçava ainda sobre o assunto da forma que hoje a gente faz. E aí, a partir desse momento, deu um start assim na gente e desde lá só vemos crescendo, aprendendo, e isso fez uma virada grande assim para mim, enquanto gestão, enquanto negócio. Muito legal, cara. E assim, aí você pegou todos esses dados que você já tem, com essa disrupção que aconteceu, né, com a inteligência artificial, trouxe tudo isso, embolou tudo isso, e como que isso está no seu dia a dia? Você chega, o que isso melhorou? Como é que você consegue distribuir melhor sua ficha técnica, seu financeiro, controlar essa história toda aí? O que melhora para você? Pronto, que o cara lá, que o cara está assistindo a gente, dono de restaurante, ele está assustado com tudo isso, tem que ficar assustado, mas no bom sentido, porque ele vai ter que enfrentar isso, porque já está dentro do restaurante dele, sem ele saber. Eu acho que nem é assustado, acho que ele tem que ficar tarado pelo negócio mesmo e antenado para saber de que forma ele pode aproveitar melhor isso daí. Primeira coisa, não existe um bicho de 7 cabeças em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial é presente na vida da gente todos os dias. Dentro do nosso celular ele está ali presente, a gente usa a inteligência artificial de forma normalmente. A grande mudança é que veio essa generativa e que fez uma possibilidade de interação muito maior da gente com a máquina de uma forma muito mais simples e acessível. Não somente acessível da fala, de ser uma coisa mais prática, mas acessível financeiramente também. Então, acho que esse é o principal ponto. Quando a gente fala em gestão, Rodrigo, as possibilidades são infinitas. Desde, como você falou, ficha técnica. A ficha técnica é um grande exemplo do uso da inteligência artificial de forma produtiva. Hoje eu consigo pegar um ChatGPT, dizer que ele é um especialista sobre fichas técnicas, que ele tem essa especialidade, e a partir dali gravar uma receita, dizendo, olha, estou pegando aqui 200 gramas de filé, botando uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de shoyu, descrevendo tudo o que está acontecendo em relação àquela receita, e no final pedir para que essa inteligência possa gerar para mim uma ficha técnica com modo de preparo,
com os ingredientes que estão sendo utilizados, inclusive convertendo esses ingredientes em unidade padrão, ou dizendo se está em unidade padrão, bote também a unidade de medida caseira. Porque quanto mais informação você tiver numa ficha técnica gerencial dessa, que é para o cara ali ler e poder agir e praticar, melhor vai ser o resultado dele. Então, com um simples áudio, a gente consegue ter um nível de informação, seja para uma ficha técnica gerencial, que é essa que o cara vai ler e agir dentro do negócio, ou a técnica mesmo com um objetivo financeiro, que a gente possa saber quanto é o custo da receita ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, a partir disso daí, Rodrigo, aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. Essa é uma das possibilidades que a gente vai usar. Isso que eu ia perguntar, como é que comunica isso com o estoque, cara? Você faz essa comunicação, como é que a nota fiscal, ela também entra nessa dança da inteligência artificial aí? O que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala sobre estoque, gerir informações, é que a pessoa entenda que todo o processo para você fazer um aprendizado, ele tem uma perca de produtividade. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em gestão, a gente está falando em amarrar as informações, ter melhores resultados, mas tem falando também sobre ganho de produtividade. Como é que a gente vai fazer mais com menos? Só que até a gente chegar a esse ponto, a gente perde produtividade. Porque se você muda um sistema, por exemplo, e começa a trabalhar com um sistema novo, você tem um declínio em relação à sua produtividade até você aprender esse sistema e poder melhorar. Não vai ser diferente com as tecnologias que a gente tem de inteligência artificial. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o momento que a gente vem vivendo no mercado, seja por conta da inflação, que é super difícil você fechar as contas em relação a custos, o momento que a gente vem vivendo com a própria inflação, a gente entender quando é que a gente precisa mudar um cardápio, o que é que a gente precisa fazer para mudar esse cardápio, o momento que a gente precisa entender como é que está o custo com funcionário. Se isso não for de forma barata e rápida, a gente não consegue sobreviver. Hoje, bares e restaurantes, Paulinho fala muito sobre isso, eles terminam destruindo riquezas. O que é que ele quer dizer com isso? Que a média de duração de uma empresa dentro do nosso segmento está 2 anos e meio, 3 anos, depois ela morre. Só que o tempo de retorno para você tirar o que você investiu, depois de 4 anos, amigo. Então, constantemente... Trabalhou para caramba para perder dinheiro. Perder dinheiro. Então, assim, sendo muito claro, acho que para quem está ouvindo aí, cara, você está aí dentro desse meio aí dos 1 ano, 1 ano e meio, acabou de abrir 2 anos, ou até mais para frente, e não está fazendo gestão, se ligue, porque ela é extremamente importante e ela tem que ser fechada e amarrada e que seja de forma prática. Eu, inclusive, dentro de consultoria, lógico que tem coisas que são teóricas, a gente precisa aplicar a teoria dentro do negócio, mas ela precisa ser prática, tem que conversar com o nosso funcionário, porque senão ela não vai funcionar. Se for um bicho de 7 cabeças que a gente não consiga no final do mês tirar um relatório toda semana, fazer o resultado acontecer, ela não vai funcionar. Então o que é que o restaurante hoje precisa para poder sobreviver? Saber os seus indicadores. CMV, que é o custo da mercadoria. Toda semana você precisa saber. Como é que eu consigo isso de forma prática? CMO, custo operacional, ADRE. Então são nomezinhos que às vezes assustam a gente quando a gente fala sobre gestão, mas que se você tiver um sistema que tenha tudo muito bem amarradozinho, todas as informações, ele funciona. E aí, respondendo aquela pergunta que você me fez, a gente justamente pega essas informações como uma ficha técnica, que eu demoraria muito tempo para poder produzir, inclusive com equipe nutricionista e tudo mais, e eu consigo diminuir isso aí para 10, 15% do tempo que eu gastaria normalmente para poder fazer, e transforme isso dentro do sistema em informações que são muito práticas. Dá um exemplo para você. Eu tenho self-service. E que você perguntar dono de self-service, na verdade tem operação de hambúrguer, de sushi, self-service, então assim, eu consigo andar em mundos bem diferentes. Joga em todas as posições. E aí o self-service assim, é um mundo que é muito difícil o cara dizer assim, eu controlo o self-service. E aí, se você não for para esses indicadores, cara, é muito difícil você fazer dar certo. Então, quando a gente chega para uma linha de sistema desse, que a gente consegue ter as fichas técnicas do meu arroz, do meu feijão, do meu bife acebolado, da minha panqueca, seja lá o que for, e eu começo a fazer uma lógica para isso, digo, ó, na segunda-feira sai esse item e essa quantidade, e boto a ficha técnica dentro do meu sistema, e faço a venda do dia, e no final do dia o meu sistema diz, cara,
você vendeu hoje R$ 2.000. Pelas suas fichas técnicas, você gastou R$ 1.000. Eu não preciso nem dizer o que é que eu estou levando. Eu só preciso dizer qual o cardápio que eu uso. E ele vai dizer, ó, tem duas opções aí. Ou aumenta mais a venda para poder ficar com o CMV melhor, ou você vai ter que mudar o seu cardápio para poder adequar a sua realidade de venda. Porque a própria inteligência artificial já vai te dar essa resposta com as informações que você está alimentando. Dentro desse processo. Quando você chega dentro de um processo de cardápio à la carte, você todos os dias de manhã poder abrir o seu sistemazinho dashboard com o BI, que é justamente o conjunto dessas informações, e poder ver que o filé com fritas ele está precificado errado. Ontem estava tudo bom, mas ontem o seu comprador fez uma compra e dessa compra teve um processamento que foi ruim ali, perdeu muito, e ele está precificado errado. E aí vai te dar um alerta, pô, mas está errado, o que foi que aconteceu? Aumentou o preço? Eu vou investigar o que é. Porque uma coisa que dono de restaurante é bom é no tato. Quando você entrega para ele, meu irmão, seu problema é esse aqui, o cara vai assim, feroz e mata o gol. Ele estava falando o que dono de restaurante é bom. Mas também, antes de você responder essa, eu preciso servir aqui o nosso Areste aqui da Importadoras Cassas. Aqui, muito obrigado, Importadoras Cassas. Nossa grande parceira, Lecard, também grande parceira do programa. Vamos lá, vamos. Convidado com bico seco é falta de educação. Eu tava paquerando esse vinho aí, viu? Tá geladíssimo. Que delícia, cara. Muito bom, viu, Rodrigo? Mas o que o dono de restaurante é bom de enfrentar essas dificuldades, né? Exatamente. Esses problemas pontuais que a inteligência entregou para ele. Exatamente. Ele é muito bom do tato, né? Então, um brinde. O dono de restaurante, ele é muito bom no tato, Rodrigão. Então, quando você entrega um problema para ele, velho, ele sabe que o problema na cozinha é esse daqui, o problema no salão é esse daqui. Ele vai feroz e ele resolve o negócio. Então, ter esses sistemas que tragam gestão para sua mão e para você, dono de restaurante, não ter que estar parando e fazendo planilha e organizando, ele é extremamente importante para que você seja eficiente dentro do seu negócio, você consiga produzir muito melhor dentro do seu restaurante. Eu vou dar um outro exemplo, que não é a parte de retaguarda propriamente dito, para gerir número, ficha técnica ou qualquer coisa nesse sentido. Hoje a gente tem sistemas de BI que você consegue entregar na mão do seu gerente um appzinho que você clica lá, ele abre no celular dele, ele vê a performance dos garçons que estão lá. Isso é muito legal. Então, pô, a pessoa acaba perdendo isso no dia a dia, né? Sem essa informação. Tem, mas aí você vai pegar uma semana e vai ver como é que foi a performance do João. E geralmente você olha o quê? Se o João vendeu ou se ele vendeu pouco ou muito. Você vê a meta final ali. E aí, quando você vai para um sistema desse, de uma forma bem simples e clara, você consegue enxergar quantos por cento no dia está acontecendo. Foi de perca de receita de 10% do João. Quantos por cento o João ele reverteu de sobremesas dentro dos pratos que ele vendeu? Quantos cafezinhos ele vendeu dentro do prato que ele vendeu? Quanto é que está de venda total do João comparado a Maria? Vocês, pô, o João e a Maria estão com prazos iguais, por que o João está tão ruim? E aí você, de uma forma muito mais imediata, você chega, João, cara, ó aqui, como é que tá a Maria, bicho? Maria não teve 1% aqui de cancelamento de 10%. Maria já conseguiu converter 10 sobremesas. Vamos lá, cara. E aí você consegue dar aquele incentivo na hora. Você não precisa chegar no final do mês ou no final da semana para dar uma bronca. E até sem indicadores, às vezes, broncas que não são muito bem baseados, né? Ali você está realmente com os dados na mão, preciso e reais, né? Então, assim, a inteligência artificial, que essa aí nem precisa ser generativa, inteligência artificial, o tratamento da informação, ela vem, na verdade, de uma forma muito mais acessível para mudar a nossa vida. Muito legal. Eu queria te perguntar, cara, isso aí, tem muita gente que lida com delivery, né, cara? Hoje o delivery faz uma parte relevante do faturamento dos restaurantes, principalmente depois da pandemia. Como é que a inteligência artificial pode ajudar nessa gestão de delivery aí? Eu acho que todo mundo que trabalha hoje com delivery, primeiro ponto que eles avaliam hoje, dentro do WhatsApp, assim, eu acho que quase todos utilizam o WhatsApp como uma das ferramentas de venda, até pela importância. O cara que não usa, é importante até ele ficar ligado nisso, né? Hoje é o maior canal de venda, maior do que o iFood,
é o WhatsApp em relação a canal de venda. E tende a ser essa tecnologia a se potencializar. O que é que aconteceu? O iFood teve um crescimento gigante, o WhatsApp teve um declínio em relação ao ápice que ele teve. Mas e é bom só deixar claro que a gente está analisando números, tá, pessoal? Não tem predileção por nada. Não. Estamos analisando o factual aqui. Existe ainda um direcionamento do nosso público ao WhatsApp como preferencial, tá? Não estou dizendo que fulano não vai usar o iFood ou o WhatsApp, não. Em número de pedidos, o WhatsApp hoje supera no iFood. Pronto. Olha aí. E aí isso é um dado importante, porque é um canal de venda, inclusive de forma que eu digo limpa, porque você não tem taxa, você não tem nada, e você tem um cliente fiel. Porque o cara que chega para fazer um pedido no seu WhatsApp, ele não vai concorrer com outras lojas. O cara chegou e tá ali para você fazer o gol, cara. No iFood não, você vai para concorrer com um monte de outras lojas. E aí quando você chega para falar dentro do WhatsApp, a gente tem vários gargalos. Primeiro, nível de conhecimento do nosso atendente para poder responder. Se a gente tem um chatbot, isso é um negócio chato que fica ali... E a pessoa percebe que é o chatbot, né? Isso é enjoado mesmo. Aperte um, não sei o quê. E você responde a coisa, ele responde outra. Aí quero falar com uma pessoa e fica aquele negócio chato, né? E aí o que é que eu acho que a inteligência artificial generativa chega aqui para mudar o jogo? Você consegue ter um atendente virtual hoje, de uma forma muito mais barata, R$200 por mês você consegue ter um atendente desse, que ele fala como se fosse um ser humano. Ele conhece sobre o seu cardápio, ele entende sobre a cultura da sua empresa, ele entende todas as características que são importantes para você, dono. Então você vai gastar ali um tempo para poder configurar essas informações, inclusive com áudio você pode configurar. E em cima dessas informações, ele transforma em um atendente virtual para você. E aí, para você entender o nível disso, eu chego para uma inteligência dessa e digo, oi, o cara vai dizer oi. Aí eu gravo um áudio. Ó, tô querendo aqui um sanduíche para minha esposa, ela tem intolerância à lactose. O que é que você me sugere? A inteligência entende o que é lactose, o que é que tem dentro do cardápio. Ela vai ouvir o áudio e vai entender isso tudo. Entender disso tudo e ainda pode responder para você em áudio também, tá? Escolhendo a voz que você vai querer. Pode ser minha voz. Pode ser a sua voz. Se você tem uma rede social ativa e a sua voz é a voz da casa, você pode botar a sua voz ali como atendente do seu WhatsApp e responder, inclusive, em áudio para você. E ela vai dizer, olha, eu tenho esse produto que se adequa. Agora é importante você dar uma olhada antes com a nossa equipe, ver se isso é a melhor opção para você, de que forma eu posso lhe ajudar. Então é um atendente extremamente educado, entende o seu produto e consegue fazer boas indicações em relação ao seu produto. Eu já tentei de diversas formas e ela funciona de forma brilhante. Que bacana, bicho. Ó, e fica com essa mensagem aqui que eu achei fantástica para você que mexe com delivery. Se aproprie disso, se aprofunde nisso. Esse é o assunto do momento que cada vez vai se potencializar. Volta atrás, já está dentro do seu restaurante. Eu posso dar mais uma dica de delivery? Com certeza, dá essa dica de ouro aí pro pessoal. Eu acho que esse do atendimento é um dos principais, a primeira trilha ali do atendimento. Mas depois dessa trilha tem uma outra que, assim, uma virada de jogo enorme, que é a roteirização de entregas por inteligência artificial. Bacana. E essa por que isso? Eu vou dizer no meu caso de forma específica. É o cara que tem um entregador, né, que fica naquela entregador dificuldade, próprio, não usa o sistema do iFood, seja lá o que for. Pode até usar um terceirizado, mas assim, tudo vindo por esse sistema de inteligência artificial. Eu, enquanto gestor, tendo lá a minha entrega, eu tinha alguns conflitos dentro das minhas entregas. Primeiro conflito, a atendente brigando com o motoboy. Porque o motoboy dizia que estava ajudando o João e estava prejudicando ele porque a entrega do João estava melhor do que a dele. Num sistema como esse, eu não tenho mais interferência humana. Tudo é feito através de forma automática. O pedido do iFood vai chegar, o pedido via aplicativo próprio vai chegar lá dentro dessa plataforma. E dentro de parâmetros que eu digo, o entregador só sai com 3 entregas, ele no máximo pode ir de 1 quilômetro para outro, de uma entrega para outra, no máximo 1 quilômetro. Quando ele estiver a meio quilômetro daqui, eu já quero que ele saiba as próximas entregas e tudo vai chegar de forma automática. Então, quando o cara chegar, quando der o meio quilômetro do seu negócio, já vai estar as 3 entregas no celular dele com a rota
que ele precisa dar e só com um botãozinho de confirmação. Peguei o produto 1, peguei o produto 2, peguei o produto 3. E aí sai para a rota e a gente consegue fiscalizar, inclusive, toda essa rota que ele está fazendo. Você tem uma noção, Rodrigo? Quando eu fiz a instalação de um sistema desse em relação à roteirização, eu tive integrador que dobrou a sua produção em relação à entrega. Se o cara entregava 10, ele começou a entregar 20. Porque uma série de fatores ajudou. Primeiro, a rapidez de ele pegar o produto e sair com a rota já traçada. Ele não precisava mais parar para botar no Google Maps lá cada rota dessa que ele ia fazer. Segundo ponto, a possibilidade da gente ir em relação à fiscalização. Eu tive integrador que só ganhou 30% de produtividade, mas eu tive outros que chegaram a dobrar, porque a rota já é pré-estabelecida, a forma que ele vai trabalhar é pré-estabelecida, o nível de fiscalização, inclusive, do que ele está fazendo é muito maior, e aí é um bom exemplo de como a inteligência artificial consegue trazer essa questão de produtividade. Cara, massa demais. Olha, encerrando aqui com chave de ouro, esse programa especialíssimo aqui diretamente da CAPES, agradecer meu amigo Thiago Falcão, está aqui direto de Alagoas, aqui. Isso. Uma aula para você que está aí querendo aumentar a produtividade do seu restaurante, aumentar a produtividade da sua operação. Entre de cabeça nesse mundo da inteligência artificial que você só tem a ganhar. Até o próximo programa, um forte abraço, mais esse papo aqui da gente conversar, o papo que você tem no bar, no restaurante, a gente traz para cá, onde você participa, empreendedorismo, restaurante, tudo isso que a gente fala do dia a dia. Até a próxima! Resenha de Bar.